Olá pessoal, vídeo 9 de Spring MVC, vamos lá, deixa seu like, se inscreva no canal e tudo mais. Vamos lá então agora fazer, nós já temos nosso formulário, vamos fazer então receber esses dados do formulário, criar o objeto e aí sim a gente fazer a inserção no banco. Então vamos lá, ó, nós temos o nosso formulário aqui na parte de new, né? Nós temos o formulário aqui também, tá bom? Então o que nós vamos fazer agora é receber esses dados. Bom, a gente pode receber esses dados da requisição de algumas formas. Eu vou mostrar a forma mais interessante que o Spring faz. O Spring, pessoal, ele usa a filosofia de Convention over Configuration, que é algo que vem lá do Ruby on Rails, lá um framework super famoso que deu aí o padrão para todos esses frameworks de outra linguagem também. O que é isso? Convention over Configuration. Convenção sob configuração, né? O que é isso? É o seguinte, quanto mais da convenção do Spring você adotar, menos coisa, menos código, menos configuração você tem que fazer. Então você vai, a mesma coisa para o TimeLeaf, você vai relembrar que aqui no TimeLeaf, por exemplo, no nosso index, a gente passou, por exemplo, professor.nome, automaticamente usando essa convenção, ele cria o getNome para nós. Então a gente mostrou isso aí nos vídeos passados. A mesma coisa vai acontecer em outras coisas do Spring. Então olha só, a grande regra aqui, na hora da gente submeter algum valor, né, algum formulário, é que cada campo que a gente está entrando com dados, a gente tem que alterar o nome do campo. Então tem o atributo name, ó, então a gente tem um input aqui para o nome do professor. Então aqui poderia ser nome do professor. Então para esse input aqui, ó, esse input, a gente tem o campo, o atributo name, e nós vamos dar um nome para cá. E esse nome aqui tem que ser exatamente igual ao respectivo atributo de uma classe que você quer usar, que você quer instanciar. Então, por exemplo, a gente poderia fazer o seguinte, ó, olha só, a nossa entidade, nossa classe professor, olha os atributos que ela tem. Deixa eu fechar aqui, deixa eu mudar para cá. Olha só os atributos que ela tem. Ela tem um nome, ela tem um salário, ela tem um status professor. Interessante. Olha só o que nós vamos fazer. Para cada um desses nomes, eu vou deixar o mesmo nome de atributo, eu vou colocar o nome do campo no formulário, respectivamente. Então, para o nome do professor, eu estou colocando aqui o name, né? O nome do input vai ser nome, porque é igualzinho o que está aqui. Para o input do salário, ó, eu tenho um input aqui salário, ó, eu vou colocar aqui o name dele, o nome vai ser salário. E para o do select, eu vou colocar aqui o nome desse input, né, dessa entrada de dados no formulário, vai ser status professor, exatamente como está aqui na nossa classe de professor. Então eu estou fazendo exatamente isso. Aqui o botão submeter não tem nada. O que vai acontecer? Quando nós clicarmos submeter, e eu mandar pelo método post para essa action, olha só o que nós vamos fazer então. Eu vou criar aqui no controller uma nova action, que vai ser um public. Vou retornar uma string só. Vai ser um public string, vou chamar de create, porque se for seguir aqui o REST, seria a criação mesmo, um post seria um create, vou chamar de create aqui, ó, vou pausar aqui o meu servidor, vou chamar de create, vou retornar aqui uma página qualquer, poderia ser a página de... Eu vou fazer o seguinte, ó, quando terminar eu vou retornar, mas não uma página, eu quero redirecionar, eu quero fazer um redirect, é como se eu estivesse chamando uma nova página, né? Mas eu não estou renderizando uma página, um arquivo, eu quero fazer um redirect. Então eu quero redirecionar, eu quero como se eu estivesse no browser chamando uma página e desse um enter lá numa URL. E essa URL eu posso fazer dessa maneira, um redirect, e eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, um /professores, que eu quero voltar para a lista. Então, quando for feito a criação, eu quero voltar para a lista. Então, só que voltar para a lista eu não quero carregar o arquivo de listas, eu quero chamar o /professores no browser. Porque quando chamar o /professores redirecionando, ou seja, usando um get, vai cair aqui nessa action. É isso que eu quero fazer. Então, como que eu vou mapear isso aqui? Eu vou mapear agora com um post mapping. Vou mapear com post mapping. Para onde que eu vou mapear? Para o /professores.
Só que agora, ao invés de get, ele está mapeando esse recurso, né, essa URL, usando o método post. Então vamos colocar aqui, ó, só para ver se vai funcionar. Então, quando eu submeter o formulário, ó, porque no nosso formulário, quando eu submeter, ele vai mandar para action, né, vai chamar action/professores, e com o método post. Então, quando a gente submeter, independente do que a gente fizer, é para fazer o redirect, né, para redirecionar para essa página. Então, novamente, não é que está carregando um arquivo, eu não estou chamando um arquivo do template aqui. Eu estou chamando, é como se eu estivesse entrando no browser com /professores com o método get. É como se eu estou fazendo isso. Quando eu fizer isso, vai ser chamado essa action aqui. Então, vamos lá. Eu vou restartar o nosso servidor. Ó, aqui não tem nada ainda. Está inicializando o nosso servidor. Muito bem. Se eu vim aqui, ó, tô dando, agora foi, ó. Se eu apertar o submeter, voltou para nossa lista de professores. Então o redirect está funcionando. Se eu quiser, eu posso colocar aqui, ó, só para convencê-los mais ainda, ó, posso colocar aqui então system.out.println, println. Vamos botar um /n aqui, ó. Vamos colocar uns asteriscos aqui e um /n também. E vamos imprimir aqui, ó. Vai reiniciar aqui. Vamos voltar para cá. Deve voltar com o servidor de novo, ó, tá subindo de novo. Vamos dar o submeter. É para aparecer em algum lugar aquele /n. Aquele asterisco é para aparecer em algum lugar, não apareceu, então vou fazer o submeter. Agora é para ter aparecido, ó, apareceu. Então está funcionando, está vindo aqui, exatamente aqui. Mas não é só isso que eu quero fazer, eu quero fazer isso se der sucesso, né? Então, olha só que interessante, pessoal. Vamos voltar aqui, ó. Eu não falei para vocês que a gente está adotando a convenção de usar para cada atributo, o nome do atributo da minha entidade, eu estou colocando exatamente o mesmo nome aqui no campo name, então eu tenho o input name, nome, input name, salário e assim por diante. Feito isso, eu posso simplesmente passar aqui como parâmetro nessa requisição um objeto, professor, um objeto de alguma classe que possua exatamente atributos com esses nomes dos campos do formulário. Então, o nosso caso da classe professor possui, porque eu tenho o atributo nome, salário e status professor, que é exatamente os nomes dos campos que eu estou dando entrada de dados no formulário, que tá mapeando para cá via post. Então, como eu tenho essa convenção e estou batendo os mesmos nomes, o que vai acontecer? Eu estou passando aqui o professor. O que vai acontecer? O Spring vai automaticamente criar para nós um objeto professor usando o construtor padrão, né, que é o construtor vazio, e vai para cada um desses atributos que está recebendo do formulário, ele vai identificar esse nome e vai chamar um set nome de cada um desses atributos, aqui, ó, um set nome de cada um desses atributos, passando esse valor que está vindo do formulário, mas chamando o set nome para esse objeto. Então, usando essa convenção, ele faz isso automaticamente para nós. Então, toda vez que você quiser receber uns dados de um formulário, você tem que criar um objeto, uma classe, cujos atributos sejam igual. O nome dos atributos seja igual ao nome dos campos do teu formulário. Nesse caso, o professor é. A gente vai começar a ver dessa maneira. Eu vou mostrar já que tem um problema de segurança se a gente fizer isso, mas vamos começar aqui só para mostrar que está certo. Então, olha só. Eu vou vir aqui em professor. Eu vou criar um método toString para a gente imprimir os dados do professor que está vindo. Ó. Então, toString. Ele aqui, ó, no IntelliJ, ele já mostra o que você quer que imprime. Eu vou imprimir o padrão dele mesmo, ID, nome, status e tudo mais. E aqui eu vou simplesmente dar um system.out.println. Eu vou fazer isso aqui vazio para pular uma linha. Vou colocar agora o professor. E vamos pular uma outra linha. Então, o que eu estou fazendo? Se tudo estiver certo, o Spring vai receber esse formulário. Para cada campo do formulário, ele pega o nome, cria esse objeto que eu estou passando aqui na nossa requisição. E para cada nome do campo, ele procura o set nome, tem que estar batendo para dar igual. Então, ele dá um setter para cada atributo e cria o objeto para nós. Muito bem, vamos clicar aqui em novo professor. Vou colocar aqui, então, por exemplo, Harry Potter ganha, sei lá, R$1.000.
e está afastado. Submeter. Deu redirect para cá, vamos ver o que tem aqui no nosso servidor. Olha só. Vou aumentar aqui para vocês verem. Nós temos aqui então um Harry Potter, salário, status, professor afastado. Temos exatamente isso que está acontecendo. Então, você mantendo essa convenção, o Spring ele cria para você o objeto certinho, bonitinho para você, sem você se preocupar muito. Isso é muito legal. Só que, nesse caso aqui, nós temos um problema. Nós temos um problema porque nós estamos passando a entidade mesmo final que nós queremos. E aí isso tem um problema de segurança que eu vou mostrar agora. O problema de segurança que nós temos aqui, pessoal, é o seguinte. Nós temos basicamente dois problemas. Um de segurança e um mesmo de manutenção de código. Vamos começar pelo mais fácil, que é a manutenção de código. Aqui, se qualquer mudança que nós tivermos no professor, a gente já invalida o que está lá no formulário, né? Então, se a gente mudamos o nome de um atributo, adicionamos mais atributos, alguma coisa que a gente fizer de manutenção no professor, a gente vai ter que sair varrendo todos os formulários que envolvem professor, né, no nosso projeto. Pode ser que não tenha muitos, mas a gente vai ter que fazer isso e mudar esse caso para nós. Esse é um primeiro problema de manutenção, mas ele não é muito grave. O que é grave agora é um problema que é chamado disso aqui, ó, chamado Web Parameter Tampering. É esse problema aqui. É como se fosse uma fraude de parâmetros da web. Porque quando a gente está colocando o nosso professor, ele é a nossa classe final. Então, pode acontecer o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte teste. Se a gente está colocando o professor e eu estou falando para vocês que, eventualmente, se é só você manter os mesmos nomes de atributos com os mesmos nomes de campo que ele vai fazer a criação, e se a gente tivesse mais campos de professor que não estavam sendo mapeados pelo nosso formulário? Poderia acontecer de que nesse formulário nós não gostaríamos desse campo ser instanciado, mas alguém maliciosamente consegue. Deixa eu mostrar na prática o que isso acontece. Vou voltar aqui no nosso formulário aqui de inserir professor. E para isso, ó, eu vou tirar o salário daqui. Ó. Eu vou comentar o salário. Então, em teoria, agora, esse formulário não é para aceitar a inserção de salário. Muito bem, então vamos voltar aqui, ó, novo professor, não temos mais salário. Então, em teoria, nesse formulário, só para a gente permitir que seja enviado para nós o nome do professor e o status. Então, só que, olha só, aqui ó, não estamos enviando aqui no nosso código HTML que nós renderizamos na página, mas alguém poderia vir aqui, pessoal, dar um inspect ou fazer alguma outra coisa. E ó, eu vou dar um inspect aqui, ó. Então eu cliquei com direito em inspect. Eu vou clicar aqui, ó, para abrir o formulário. Onde que está o formulário? Ó, exatamente onde que está. Abrir aqui, não sei se eu consigo aumentar aqui, ó. Consigo. Ó, abrir aqui o formulário, ó. Tá aqui o formulário, tem as labels, o form está aqui. Então nós temos essas divs. Antes aqui do botão, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui com o direito. Ó, esquece esses comentários aqui, suponha que isso não estejam aqui. Mas o que eu vou fazer? Eu vou descomentar isso aqui. Eu falei para vocês ignorar, é como se ele não tivesse. Mas o usuário ele poderia vir aqui e editar o HTML. E nesse editar esse HTML, ele poderia, suponha que isso aqui não existisse, ele poderia criar esse input aqui para nós manualmente e colocar um valor associado a esse input. Ele poderia colocar que o valor do salário dele fosse exatamente isso aqui, ó. Ele poderia fazer isso, ó. Ele veio aqui, editou o HTML e criou esse salário 1000. E note que o nome é salário. Nós não queríamos que eles fizessem isso, né? Não queríamos, só queríamos que o que o formulário recebesse fosse o nome do professor e o status. Mas, por uma falha de segurança, um cracker, um hacker, ele descobriu que a gente tem um campo salário, né? Então, sei lá, na listagem tem um salário. Ele pode pensar, será que o nome desse campo é salário? E ele não está deixando? Aí ele veio na mão e colocou aqui, editando o HTML, ativou um input class aqui. Ele editou o HTML na página do jeito que eu fiz aqui e criou esse input. Como nós estamos recebendo, né, criando automaticamente um objeto de professor no nosso request,
né? O que vai acontecer é que esse campo que nós não queríamos que fosse inserido, ele vai ser inserido. Então vamos ver ó, o que vai acontecer. Deu um submeter, voltou para cá, vamos ver aqui no nosso servidor. Vamos lá embaixo. Olha só o salário. Ó. A gente não queria deixar com esse campo fosse feito, mas como nós estamos expondo um objeto da nossa própria classe e por algum motivo o usuário descobriu, ele imaginou que nós tínhamos um campo chamado salário para representar o salário, ele foi e mudou na mão o HTML da página no browser e fez essa requisição. Então, numa dessa, imagina que você tem um produto num e-commerce e você comete um erro desse e expõe exatamente o teu objeto. Vai acontecer que ele pode alterar coisas que não deveria alterar, como se fosse aqui. Poderia cadastrar no banco um professor novo com um salário de 1 milhão, 10 milhões. Então, a gente não quer. A gente quer evitar esse tipo de erro que chama Web Parameter Tampering. A gente quer evitar isso. Como o vídeo está longo, eu vou mostrar como evitar isso no próximo vídeo. Então, aí a gente evita, faz isso e de fato faremos a requisição, faremos a inserção no banco de dados. Tá bom, pessoal? Então, fique com a gente até o próximo vídeo.